A paz do Senhor, meninas, tudo bem? Espero que estejam todas bem. Gravando um devocional para essa semana para dividir com vocês. Semana passada eu não consegui gravar, né, por conta da enfermidade. A Maria já sabe, eu estava com Covid e estava bem fraquinha, não estava conseguindo falar muito bem. Agora eu tô melhor, não tô 100% ainda, diria uns 95%. Mas tá melhorando. Mas a garganta ainda tá um pouco irritada, então eu não consigo falar muito. Mas eu queria trazer uma palavra para dividir com vocês nessa semana, tá? Eu vou ler um texto que tá em Mateus 11, de 25 a 30. São versículos bem conhecidos, principalmente o versículo 28, tá? Eu vou ler para vocês. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amém. O versículo 28 é bem conhecido, né? Quando Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? É muito conhecido. Aqui a gente poderia dar um título, seria Repouso para os Cansados, né? E existem vários tipos de cansaços. E o que eu queria dividir com vocês hoje, e na verdade relembrar, tá sempre trazendo à nossa memória, que o Senhor é o nosso consolo e que nós devemos sempre descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. A sua palavra nos mostra que se formos até a sua presença, encontraremos descanso para as nossas almas. Diz que nós devemos obedecê-lo, ir até ele, sermos fiéis, confiar e teremos descanso quando precisarmos descansar. Eu não sei o que tem te afligido, o que tem te deixado sobrecarregado, o que tem te deixado cansado. Se é que alguma coisa tem deixado até a sua fé cansada, né? Se algo tem tirado o seu ânimo. Mas nós devemos sempre nos lembrar que nós temos onde repousar. Nós temos Jesus e nós podemos e devemos repousar nele quando estivermos cansados, tá? Recentemente eu passei pela péssima experiência do Covid e eu precisei descansar em Deus, em meio à enfermidade, sabe? E hoje em dia, essa semana, inclusive, eu recebi muitas notícias de pessoas que partiram, né? Muitas famílias tendo perdas, vivendo luto. E o momento do luto, ele é um momento que também precisa ser repousado no Senhor, né? Então, precisamos descansar no Senhor, mesmo durante a enfermidade, durante as perdas. E mesmo descansando no Senhor, nós devemos manter a nossa confiança no Altíssimo. Repensando sobre isso, sobre tudo que eu vi durante essa semana,
como eu disse, de pessoas próximas a mim, que perderam pessoas próximas a ela, pessoas não muito próximas, mas pessoas conhecidas do público que vieram a falecer, né? E aí eu tava navegando no Facebook essa semana e eu vi uma pessoa que comentou assim: Nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Deus tá levando tantas pessoas e tá levando pessoas de fé, pessoas que a gente tá orando para ser curada e a pessoa tá sendo levada. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu fiquei 2 dias bem acamada, bem ruim, tá? E aí no primeiro dia eu dividi isso no grupo do WhatsApp do Ministério das Mulheres, que eu recebi uma mensagem de 4 pessoas diferentes, mas praticamente falando a mesma coisa, me lembrando que a minha vida é do Senhor. E aí isso me fez refletir em tudo isso, que Deus é o nosso repouso e que nós devemos estar sempre confiante e que a nossa vida é dele. Se nós formos até ele, nós aceitamos Jesus, nós descansamos nele, nós confiamos nele, a nossa vida é dele, é dele, é dele. Então tudo acontece com sua permissão. E às vezes o milagre ele não vem do jeito que a gente está esperando, sabe? Mas eu fiquei pensando que a morte é forte isso, tá? Mas a morte para um justo, ela é um descanso. Ela não é o fim. Não é o fim, porque nós temos uma promessa. Nós esperamos pelo dia da volta de Jesus, que é a promessa, é o grande dia, é o que a gente anseia, sabe? É viver com Ele. Então, a morte, por mais dolorosa que seja a despedida, ela não é o fim, não é. E se a nossa vida é do Senhor, nós temos que confiar até isso nele, sabe? E não temer. E aí eu fui lá no texto de João 11, dos versículos 25 e 26, que é muito conhecido, né? Que é quando Lázaro morre lá, que Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso, tá? Então lembre-se que Jesus falou tudo isso para que tenhamos paz, paz nele. Porque ele nos disse que no mundo nós teríamos sofrimentos, aflições, tristezas e perdas, mas nós devemos manter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso está lá em João 16:33, para a gente nos lembrar e refrescar a nossa memória em quem nós confiamos, em quem está a nossa vida no altar. Nossa vida pertence ao Senhor. Então, mesmo diante das dificuldades e das tristezas, Ele é o nosso repouso, o repouso para os cansaços. Não tenha medo, não tenha medo, tá? Quando eu falo que a nossa vida está no Senhor e que a morte, até a morte, é um descanso do Senhor, eu não estou dizendo que se você perdeu alguém você não pode chorar. Por favor, não interprete mal. Pelo contrário, como eu disse no começo, nós precisamos viver o luto também, tá? E um luto é um momento também para a gente descansar nos pés do Senhor, porque o Espírito Santo é que consola. Jesus subiu e disse que nos deixaria o Espírito Consolador, e foi o que ele fez. Então, nós temos um Espírito Santo que não só nos adverte e nos convence do pecado, mas que também nos consola nos momentos de tristeza e de perdas. Amém? Eu precisava dividir isso com vocês, muito breve. Precisava agradecer muito as orações, de verdade, de coração, as mensagens que eu recebi, que mesmo diante da dor, do medo, também teve uns momentos de medo, de mal-estar. Eu tive pessoas me trazendo à memória, né, aquilo que nos dá confiança, né, a promessa.
né, que fez com que eu me mantesse firme e forte, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Eu desejo uma semana, um restinho de semana abençoada para cada uma. Que Deus entre com providência naquilo que você está necessitando. Essa é a minha oração diária sempre, para que Deus atenda às necessidades de cada família, que Ele atenda aos pedidos de acordo com a sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Nós só precisamos confiar e descansar no Senhor, tá? Deus te abençoe. Seja abençoada em nome de Jesus. Um forte abraço, minhas irmãs. Um beijo.